Salmo de número 1. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai amado, em nome de Jesus, em que nós iniciamos mais esse momento, Pai, momento de reflexão da Tua Palavra, peço ao Senhor a Tua unção, a Tua ajuda, a Tua direção, a Tua iluminação, para que tudo o que dissermos aqui seja segundo a Tua vontade e não a minha, para que o que nós ouvirmos aqui, meu Deus, seja plantado em nossos corações, esteja em nós, meu Deus, para cumprir o Teu propósito em nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Eu quero começar fazendo um pedido especial para todos os jovens que estão aqui, porque afinal hoje é um culto de jovens, não é verdade? Hoje é um culto da UMAP, ou do Ministério Jovem. E eu não vou fazer aquela pergunta, embora eu tenha vontade, né? Quem aqui é jovem? Aquela clichê, né? Eu acho que todo mundo ia levantar a mão. Mas o pedido especial é para que todos os jovens, que de fato são jovens, né, permaneçam aqui dentro, permaneçam aqui durante a mensagem, porque o que nós preparamos, eu e Deus, foi feito especialmente para vocês. Então evite de sair, evite de, tomar muita água lá atrás, ou sei lá o que fazer, ficar conversando por aí. Presta atenção até a última palavra que será dita. É um pedido que eu estou fazendo para vocês, amém? Isso inclui também os mais velhos, né? Os mais assim experientes, sem dúvida. Irmãos, na Bíblia não faltam exemplos de jovens tementes a Deus, de pessoas que serviram a Deus, que adoravam a Deus e que tinham no seu coração a semente da fé. Não faltam exemplos para a gente de pessoas que foram grandemente usadas em diversas situações, em diversas circunstâncias. E eu gostaria de falar com vocês jovens hoje, nesse culto de jovens, sobre um dos momentos mais importantes, mais preponderantes, mais fundamentais da nossa existência, que é a juventude. Quem aqui é mais experiente vai lembrar da sua juventude, tem muitas lembranças. O pastor Juan, provavelmente lá no Chile, né? Ele contou aqui na sua pregação, acho que foi sábado passado, retrasado, sobre o seu pai que plantava vinhas e ele acompanhava, e ele tem lembranças, e a gente tem lembranças. E o momento da juventude é fundamental para todos nós. E quando eu falo juventude, entenda que eu estou falando de pessoas entre 12 anos, mais ou menos 12 anos, até os 20 anos de idade, ou seja, na pré-adolescência até o início da idade adulta. A Bíblia traz o exemplo de José no Egito. Eu ouvi uma vez que ele não pode ser chamado, claro que pode, mas que não deveria ser chamado de José do Egito, porque apesar de estar no Egito, José não pertencia àquele povo, não era do Egito. Ele estava lá e por fazer parte do povo de Deus, ele foi uma grande bênção naquela terra. E José era um jovem, era um servo do Senhor. José era uma pessoa como eu e você, como você jovem, aí com poucos anos de idade, menos de 20 anos, e foi aí que ele apareceu, começou a aparecer na história bíblica, na história do seu povo. Ele foi um jovem que não se deixou levar pela tentação, porque a mulher do seu patrão quis ter relações sexuais com ele,
Vocês conhecem bem essa história. E ele não se deixou levar, ele disse não para aquela situação, ele disse não para aquela mulher, e por dizer não para aquela mulher, ele foi acusado injustamente de ter cometido o delito. Ela o acusou e ele foi preso. Ficou muitos anos na prisão, só que a Bíblia diz que mesmo na prisão, por ter sido acusado injustamente, por ser um servo temente a Deus, ele mesmo na prisão, ele foi uma bênção. Ele fez grandes coisas dentro da prisão, coisas importantes, coisas boas. E o texto bíblico de Gênesis 39, versículo 23 diz: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Já pensou? Estava preso e o chefe da cadeia dava liberdade para ele, porque sabia que ele era um cara super tranquilo. Apesar de ter sido acusado injustamente, ele não se rebelou. A Bíblia não relata nenhum tipo de rebelião de José, mas ele confiou no Senhor e esperou, e ele foi uma bênção na prisão. Era um jovem, nessa época ele era um jovem. Depois disso, Deus o colocou e o levantou como governador do Egito. E se não fosse por Deus, através de José, o Egito teria passado uma grande fome, como passou, por 7 anos. Só que só não sucumbiu a terra do Egito, o povo do Egito, porque Deus havia abençoado José, e José teve a capacidade intelectual dada por Deus para armazenar alimento. Aliás, antes a revelação dada por Deus do sonho do faraó, e depois a capacidade de armazenar alimento para os 7 anos de fome que vieram depois. Então o Egito somente subsistiu por conta do que Deus fez através de um jovem. Outro exemplo que a Bíblia traz de jovem temente a Deus é o de Samuel. Samuel, desde muito jovem, serviu a Deus. A sua mãe era chamada Ana e o seu pai Eucana, e Ana não podia ter filhos, mas Ana fez um pedido comovente para o Senhor, e o servo de Deus Eli abençoou-a, ou lhe abençoou, e ela teve um filho, e depois de pouco tempo consagrou esse filho ao serviço no templo, e esse filho é Samuel. Então desde pequeno, desde jovenzinho, Samuel serviu o Senhor. Samuel foi útil na casa de Deus, e ele ficou aos pés de Eli, o sumo sacerdote, e aprendeu ali as coisas de Deus e as coisas relacionadas ao templo, aos sacrifícios. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2,26 o seguinte: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Que legal, né? Um jovem que cresceu aos pés do Senhor e que foi exemplo. Durante a vida de Samuel, irmãos, e da sua total dedicação ao Senhor, Deus o levantou como sacerdote, profeta e juiz de Israel. E não é pouca coisa, porque são no mínimo 3 funções extremamente importantes no povo de Deus, para o povo de Deus na época: sacerdote, profeta e juiz. Porque a Bíblia também fala que ele julgava as questões do povo, em 1 Samuel 7, 15 e 16. Então, por um período, ele foi juiz de Israel. Samuel foi mais usado por Deus ainda. Esse jovem que começou lá, quando era ainda criança, a servir ao Senhor. Deus usou Samuel para ungir Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel. Depois disso, porque Saul abandonou os caminhos do Senhor, Samuel ungiu Davi, porque Deus escolheu Davi para governar o povo. Ele morreu velho, ele morreu cheio de experiência, mas ele começou na sua juventude a fazer grandes coisas e a ser usado grandemente por Deus. Outro exemplo, irmãos, é o de Davi, e é uma das personagens mais conhecidas da Bíblia. E Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus falou isso. E
Davi tinha algumas qualidades, lembrando que Davi, como esses que eu estou relatando, era um idoso, um jovem. Ele era um jovem. Davi era uma pessoa de bem com a vida. Apesar de algumas crises que Davi teve, de tristeza profunda, de depressão profunda, Davi, de modo geral, ele era uma pessoa de bem com a vida. Era alegre, ele cantava, ele tocava, ele foi inventor de instrumentos, ele foi compositor, ele foi poeta. E ele era uma pessoa alegre, de bem com a vida. Outra qualidade de Davi é que ele falava com segurança. Ele era decidido. Era jovem, mas era um jovem decidido, de palavra. Não ficava em cima do muro, mas era decidido e tinha uma palavra segura. Outra coisa que Davi era, enquanto jovem ainda, valente. Davi era uma pessoa valente. Ele relata que quando um leão tentou atacar o rebanho do seu pai, e ele, como pastor daquele rebanho, ele matou o leão para proteger o rebanho. Agora tu imagina eu ou você, não tinha revólver, não tinha espingarda, male tinha um facão de repente, meio que sem fio, enfrentaram um leão frente a frente. Em outra ocasião, a Bíblia relata que um urso atacou o rebanho e Davi também matou o urso. Não é aquele ursinho Pooh, né, que tem aí do desenho. Um urso de quê? 3 metros de altura, aqueles que fazem assim com a mão, né, que a gente vê nos filmes. Porque Davi era um jovem valente, sem medo. Ou se ele tinha medo, ele ia mesmo com medo. Outra qualidade de Davi é que Deus era com ele, e essa é a maior de todas, porque ele era temente a Deus. Alexandre, faz o favor de acender as luzes. Sabe por quê? Porque quando o sol diminui, as nossas pálpebras também caem. Não é assim? Parece que o sol diminui, parece que alguém apagou a luz e dá vontade de dormir. Fica acordado, irmão. Vamos lá. Davi, então, Deus era com Davi, porque Davi era temente a Deus. E Davi, na sua tenra juventude, ensinou uma lição para os guerreiros de Israel, do seu povo. A Bíblia fala que ele chegou para dar a merenda para os seus irmãos que estavam na guerra, a comida, o alimento. E lá ele começou a entender a situação que estava se desenrolando, e ele viu que existia o tal do Golias, que estava lá em frente. E aí fizeram uma espécie de acordo, de desafio, de que quem enfrentasse o Golias e vencesse o Golias, conquistaria aquela batalha, venceria aquela batalha, não precisavam todos lutar. E aí o que aconteceu? Vocês sabem já da história. Davi, ele desafiou aquele povo, e deu uma lição no exército de Israel, porque ele disse assim, mais ou menos isso: quem pensa que é esse incircunciso filisteu para lutar, para enfrentar os exércitos do Deus vivo? Quem esse cara pensa que é? Porque as batalhas eram enfrentadas por Deus, porque Israel lutava por Deus. E ele então fala, quem esse cara pensa que é? Imagina a audácia. Mas é porque ele confiava no Senhor e não nas suas próprias forças. E então ele questionou a audácia daquele circunciso, e nós já sabemos que ele venceu a batalha, venceu Golias, e os filisteus foram derrotados naquela batalha. Davi se tornou rei de Israel, e Davi conquistou muitas terras, muitos territórios, e o seu reinado foi o maior já conhecido. O poder, a glória de Israel foi a maior já conhecida na face da terra no tempo de Davi, porque ele foi grandemente usado por Deus. Ele ungiu Salomão, seu filho, como rei depois dele, e ele foi um servo temente a Deus durante toda a sua vida. Como já disse, apesar de algumas crises que ele enfrentou, temente a Deus ele foi toda a sua vida. E a Bíblia traz um outro exemplo de jovem para a gente, é o último que eu vou relatar aqui, ainda não é o final da mensagem, mas é o último daqui, da minha lista. É uma mulher, uma moça jovem,
Às vezes a gente cita mais os jovens, os homens, como esses que eu citei, mas tem uma mulher que foi grandemente usada por Deus quando era jovem. Essa mulher se chama Esther. Esther foi usada grandemente por Deus. Um comentário bíblico diz assim sobre Esther: Esther era uma bela jovem, órfã judia, que viveu na Pérsia durante a época histórica em que o seu povo estava imigrando em ondas sucessivas de volta a Canaã, saindo do exílio babilônico. Aquela moça foi usada para mudar a maré da história. A sua beleza, o seu espírito de sacrifício e o seu tato tornaram-na uma arma eficiente na mão de Deus para evitar o desastre da sua raça. A oportunidade de Esther surgiu quando ela ganhou um concurso de beleza, realizado com representantes de 127 países e províncias do Império Persa, para eleger uma rainha. Ela casou-se com Assuero, mais conhecido como Xerxes, e viveu com ele até a sua morte 13 anos depois. Ela estava casada com o rei havia 5 anos, quando Ramã conspirou o massacre dos judeus sempre perseguidos, né? Depois da libertação deles, Assuero, o poderoso monarca do Império Persa, teve um conselheiro judeu, Mordecai, ou em outras traduções, Mardoqueu, bem como uma esposa judia, no caso Esther. O povo, a nação judaica seria exterminada se Esther não estivesse lá, e se Esther não tivesse sido usada por Deus, se não fosse temente a Deus, talvez o povo judeu não existiria mais, ou talvez Deus daria uma outra forma. Mas o fato é que ele escolheu uma jovem que participou do concurso de beleza, porque Assuero perdeu a sua esposa e precisava de outra. Então foi sugerido para ele: faz um concurso entre todas as virgens do seu reinado e vamos ver no que vai dar. Aí você escolhe uma para a esposa. E apesar dessa época, disso tudo que aconteceu, e talvez hoje pareça um pouco estranho, Assuero foi apaixonado por Esther. E Assuero também, eu acredito que de certo modo foi tocado por Deus, porque, em resumo, quando o povo era para ser exterminado, Esther intercedeu em favor do seu povo, e o seu povo foi salvo pelo seu pedido ao rei. Você, irmão, você jovem, tem uma pessoa que você admira muito? Sim ou não? Balança a cabeça só para eu ver. Tem uma pessoa que você admira muito na sua vida, que você olha para essa pessoa e você diz: esse cara, essa mulher, esse aí é o meu exemplo, eu posso tomar essa pessoa como exemplo. Talvez para alguns seja um pastor, um pregador, eu quero ser como essa pessoa. Para outros pode ser um cantor, um músico, ou ainda para alguns, né, especialmente jovens aí, um jogador de futebol, uma pessoa que você admira. Talvez não é do seu convívio, mas que você olha para essa pessoa e fala: que legal, essa pessoa eu queria ser, eu queria ter o talento dela, eu queria ser quem ela é, ou como ela é. Especialmente os jovens, todos nós, mas especialmente os jovens, nós costumamos olhar para as pessoas, irmãos, como pessoas prontas, acabadas. A gente olha para um jogador de futebol e parece que ele sempre foi jogador de futebol, parece que ele sempre teve o talento que tem. A gente olha para um pastor e parece que admira ele, e a gente tem a impressão que ele sempre foi bom assim. A gente olha para um profissional da nossa área de trabalho e a gente parece que ele sempre foi assim. Mas se a gente analisar, a gente vai ver que não é verdade, porque tudo que uma pessoa é hoje é consequência do que ela construiu lá no passado. O que você é hoje é consequência do que você vem construindo há muito tempo. Então quando você olha para uma pessoa que você admira, saiba que nem sempre ela foi assim, e que um dia ela foi como você. Esses personagens da Bíblia que eu citei aqui, um dia foram como você.
tiveram as mesmas questões, enfrentaram os mesmos problemas, os mesmos conflitos que talvez você enfrente hoje. As mesmas transformações que aconteceram na vida dessas personagens bíblicas e dessas pessoas que você olha hoje e admira, acontecem com você e acontecem com todos os jovens. Mudanças. Na fase da pré-adolescência até a idade adulta, nós passamos por muitas mudanças. O corpo se modifica, alterações ocorrem, irmãos, e atenção aos pais aqui também, por causa dos hormônios. Não é piada, não é brincadeira, não é uma coisa que inventaram só para dizer, para justificar o comportamento juvenil. É comprovado que hormônios como o estrogênio e a progesterona, que são hormônios femininos, afetam o jovem, a jovem. Afetações de humor e de comportamento e de conduta. A testosterona nos homens também tem relação total com o comportamento e com o sentimento e com o estar ou bem-estar ou mal-estar desse jovem. Quando a gente começa a crescer, sai da pré-adolescência, geralmente o que acontece? Talvez aconteceu com um de vocês algum dia. Aquela criança gordinha, sabe aquela criança gordinha? Que de uma hora para outra, o que acontece? Claro, não é com todos, né? Murcha? Não, estica, irmão. Que murcha depois de mais idade, nem eu comecei a murchar já, quer dizer, mais ou menos. Inflar um pouco, mas enfim. Sabe aquela criança gordinha que cresce? Ela espicha muito rápido. Crescimento, desenvolvimento, mudança. Nas meninas, começa o desenvolvimento dos seios, o aparecimento de pelos pubianos nas meninas, nos meninos, no rosto, pelos no rosto, nas axilas. Nas meninas, a primeira menstruação. Para os meninos, a voz começa a ficar mais grave. Às vezes dá uma falhada, né? Os meninos têm... Eu tinha pavor disso, acho que até já falei um dia aqui entre os irmãos. Eu queria falar forte, falar grosso na minha adolescência, né? E quando vê, saiu um gritinho fininho, né? Até hoje é meio mais ou menos assim, né? A voz muda para uma voz mais grave, os meninos começam a ganhar massa muscular. Irmãos, eu estou citando isso porque esses são sinais biológicos de que você jovem, não é mais uma criança. Não é mais uma criança. Na juventude, o nosso conhecimento se amplia, ocorre o desenvolvimento do senso crítico. O jovem começa a ter a capacidade de elaborar raciocínios mais complexos. Para uma criança nova, você diz, você quer vermelho ou amarelo? Ela pode até dar uma pensadinha em vermelho. E o mais jovem, mais velho um pouquinho, adolescente, jovem, vai dizer, vermelho ou amarelo? Não podia ser assim meio acinzentado, esse aí nem eu não gostei de nenhum. Vamos fazer uma outra coisa, né? Às vezes complica um pouquinho mais. Por quê? Porque ele já começa a ter a capacidade de raciocínios mais complexos. E esse foi um exemplo bobo, mas há outras tantas coisas. Raciocínio mais complexo. É uma fase de construção de crenças e valores. A fase da adolescência, da juventude. É uma fase de formação da identidade. Quem você é? Quem eu sou? Quem eu sou neste mundo? Essas são questões que envolvem a juventude. E também, irmãos amados, é muito comum acontecer crises relacionadas à autoestima. Esse jovem começa a olhar para os outros e a pensar, eu não sou tão bonito assim como aquela pessoa, eu não sou tão legal assim como aquela pessoa. E esse jovem pode sofrer crises de autoestima, pode apresentar atitudes contraditórias. As mães de adolescentes sabem bem o que é isso. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Deseja uma coisa,
pede para a mãe, aí a mãe fala: ué, mas você não queria outra coisa por causa disso? Diz: ah, é, porque ele se contradiz algumas vezes, porque ele está se descobrindo, porque ele está formando seu caráter, a sua identidade. Indecisões ocorrem, tendência a discussões na juventude. Depois que a gente tem uma certa idade, a gente começa a ficar com preguiça de brigar, é ou não é? A gente começa a ficar com preguiça de, não é bem preguiça, mas, né, não vou, mas o jovem tem o que? Tem sangue nos olhos, ele quer brigar, ele quer discutir, ele quer dizer que tem razão. Portanto, meus irmãos, nessa transição de fases, o jovem costuma experimentar também a convivência com outros grupos sociais, e isso é importante da gente falar, e por que não na igreja? O jovem experimenta um grupinho, experimenta o outro grupinho, experimenta o outro grupinho. Surgiu uma época aí a história dos emos, uma hora é meio emo, outra hora é meio gótico. Talvez eu estou falando grego aqui para os mais antigos, mas os mais jovens vão entender. Às vezes é meio gótico, às vezes é emo, às vezes o que mais? Tem alguma outra categoria aí? Não? Jovem aí? Bom, então ele experimenta diversos grupos sociais para tentar se encaixar e se sentir aceito. Jovens então, apesar daquele pensamento simplista do senso comum, de todos nós, no geral, passam por grandes transformações, e nós que somos um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, para entender isso, basta lembrarmos da época que nós somos jovens, da nossa adolescência. Teve uma época que eu só me vesti de preto, porque eu me achava o Men's in Black, sabe, do filme, Os Homens de Preto. Só faltava ter um negocinho assim para apertar a luzinha na cara dos outros assim, sabe, aquele filme? E as meninas da época adoravam, né? Eu, feliz da vida. Eu devia ter o quê? Não sei, 12, 14 anos. Hoje eu lembro disso e acho um absurdo para mim, né? Hoje eu não faria isso. Mas você também tem lembranças da sua adolescência. Você também lembra como que era. Quantas coisas que você fez que hoje não faria, quantas atitudes que você teve, como o comportamento que você teve que hoje não tem mais. Apesar, irmãos, de todas essas mudanças, hormônios, pensamentos conflituosos, crises, eu quero refletir com os jovens aqui hoje sobre um ponto importante. Como eu disse antes, quando nós olhamos para uma pessoa que nós admiramos, nós não vemos a história dela, nós só vemos aquela imagem daquela pessoa já formada, daquela pessoa que tem todas as qualidades que nós admiramos. Nós não vemos os sacrifícios que ela fez na sua jornada para chegar até onde está e para ser quem é. Nós só enxergamos a imagem, mas nós não sabemos como ela chegou até ali. Nós olhamos um pastor, um jogador de futebol, um profissional, e não enxergamos o que há além da imagem. Deus, irmãos, jovem, nos fez a sua imagem e semelhança, sim ou não? Ele nos dotou com capacidade, e Ele ordenou ao ser humano a que subjugasse a terra e dominasse sobre os animais. Isso está em Gênesis. Ou seja, Deus deu o planeta Terra para a gente tomar conta, para você jovem tomar conta. Você como ser humano tem a responsabilidade, você e eu, tem a responsabilidade de tomar conta deste planeta e de cuidar bem com a capacidade que Deus te deu. Deus não só estava na criação, como está a todos os momentos com a gente, amém? Entretanto, você, jovem, é o construtor da tua história. Deus já te dotou com a capacidade que você precisa para construir a sua história, para fazer as suas escolhas. É tempo de escolhas. A juventude é tempo de escolhas. E Deus está com você.
Porque Ele não só esteve no seu nascimento, ou não só esteve no nascimento ou na criação de Adão, mas está com você e está comigo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que você gostaria, ou como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas após a sua morte? Como você gostaria de ser lembrado pelos outros depois que você partisse, como se diz, né? Saiba que as escolhas que você está fazendo hoje, jovem, tem total relação com a narrativa dessas pessoas depois. Tem total relação com o que essas pessoas vão dizer de você depois. Quem era o Arildo? Quem era o Alexandre? Alexandre já está velho, não conta mais, eu também não, né? Mas enfim. Quem era a Renata? Está com 20, né? 18? 20. Quem era o Flávio? As lembranças, elas vão surgir a partir do que você está construindo hoje, das decisões que você tomou hoje. A gente, quando é pré-adolescente, adolescente, a gente não percebe que nós estamos nos revelando ao mundo, e as pessoas começam a prestar atenção em nós, porque quando criança, parece que ninguém presta atenção na gente, mas um jovem sabe, percebe, que parece que as coisas começam a mudar, porque eu falo uma coisa e traz um efeito nas outras pessoas, coisa que antes não acontecia. Mais importante então do que as pessoas vão falar de você, ou falariam de você depois da sua morte, é o seguinte: suas escolhas hoje vão refletir diretamente no que as pessoas que você ama vão falar de você. Porque talvez você diga assim: ah, não importa o que o outro vai falar depois da minha morte, mas é aquela pessoa que você ama. A juventude, então, irmãos, é um tempo de escolhas. Falando desse assunto, a gente costuma discorrer sobre a pessoa com quem nós vamos nos casar, quando dissemos assim, né? Escolhas, decisões. Com quem eu vou me casar? Pretendo ter filhos ou não? Quais são as escolhas? Quais são as suas escolhas? Nós costumamos falar sobre o emprego que queremos ter, os bens que queremos ter, mas no cristianismo, no Evangelho, a discussão deve ir mais além, irmãos. A discussão deve ser mais profunda do que o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer como profissão, porque a partir da conversão a Jesus Cristo, o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa em você. Ele expande a sua consciência. Isso se chama metanoia. Isso se chama arrependimento. Isso se chama transformação de mente, de consciência. O cristão convertido, o cristão, ele não tem mais a mesma consciência de uma pessoa que não é convertida. Eu não estou dizendo que somos melhores nem piores, mas a conversão provoca em nós, a obra do Espírito Santo, a Bíblia diz que provoca em nós uma metanoia, uma expansão da consciência. Você começa a ver as coisas diferente, você começa a entender, a perceber coisas que antes você não percebia, que você não sabia. E a Bíblia afirma em 1 Coríntios 2, 15 e 16, que nós temos a mente de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É algo que Cristo compartilha com você, jovem. É algo que Cristo dá para você como um presente. Quando você se converte, você recebe um grande presente, que é a expansão da sua consciência, a expansão da sua mente, que é a presença de Cristo, a mente de Cristo, para que você faça melhores escolhas na sua vida.
Desse modo, todos nós, discípulos do Senhor Jesus, recebemos da parte de Deus clareza espiritual para discernir nossas escolhas. O debate aqui, nessa pregação, nesse ponto que nós chegamos, é existencial. Que tipo de pessoa você quer ser? A questão não é o que você vai fazer, com quem você vai casar, o carro que você quer ter. É o tipo de pessoa que você quer ser. Que tipo de pessoa você quer ser? Um mentiroso? Que vive mentindo para os pais, para os amigos, para a igreja? Um vadio? Que recusa trabalho e vive às custas da mãe, do pai ou de qualquer outro que esteja disposto a sofrer o fardo de sustentar você? Uma invejosa? Que tipo de pessoa você quer ser? Uma invejosa que vive cobiçando as coisas dos outros e não consegue ser feliz com o que Deus deu? Não se sente satisfeita nunca? Deseja o que é do outro, ambiciona o que é do outro? Um menino ou menina que não valoriza seu próprio corpo e mata a sua dignidade e consciência, se insinuando e tendo relações sexuais em troca de um pouco de atenção por quem não te ama? Que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa totalmente displicente com as coisas do alto, com as coisas eternas, ignorante para a palavra, ignorante para as pregações, ignorante para o estudo da Bíblia, ignorante para os louvores, ignorante para a sua vida devocional? Que tipo de pessoa você quer ser, jovem? As escolhas que você está fazendo hoje, que você faz hoje, elas estão escrevendo a sua história amanhã. Quando somos crianças, concluindo, geralmente é tudo mais fácil. Os adultos tomam decisões por nós, a gente é levado, conduzido para onde nos mandam. Os adultos nos protegem de todo mal, sempre tem alguém ali, às vezes até um desconhecido para nos proteger de alguma situação perigosa. Os adultos nos dão alimento, o sustento, aquilo que a gente precisa para a subsistência. Nós não nos preocupamos com questões mais complexas da vida. Mas jovem, entenda uma coisa: a fase da infância já passou, a infância já acabou. E eu digo mais: Deus tem um propósito para a tua vida, assim como Ele tem um propósito para a vida de todo aquele que se converte. Um propósito, um objetivo, uma direção, uma nova vida, uma vida nas mãos dele, assim como foi com Samuel, talvez. Mas não que você, quando eu digo que Deus tem um propósito, seja para você servir em algum ministério da igreja. Deus pode te usar grandemente numa profissão. Deus pode fazer de você um grande cientista. Deus pode te ajudar a encontrar cura para doenças que não tem cura hoje. Deus pode estar com você para tanta coisa, se hoje você decidir fazer boas escolhas, se hoje você decidir se colocar nas mãos do Senhor e se sujeitar ao seu senhorio e dizer de verdade, com sinceridade: Senhor, eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões e fazer as minhas próprias escolhas. Eu quero que essas escolhas
que todas as escolhas que eu fizer, que todas as decisões que eu tomar, eu quero estar perto de Ti o suficiente, eu quero estar íntimo de Ti o suficiente, para que essas escolhas sejam abençoadas por Ti. Eu quero ser íntimo de Ti o suficiente para que as Tuas bênçãos, como diz a Bíblia, me persigam. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênçãos, eu não preciso ficar a todo instante esperando um milagre, mas eu preciso ser íntimo de Deus, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre mim. E em situações especiais, eu suplicar por um milagre. Há muitos fatores que influenciarão quem você será no futuro, mas quem comanda o jogo deve ser você, jovem. Quem dita as regras deve ser você, porque você já tem condições de começar a fazer isso, com temor de Deus. É você quem deve proteger a sua mente das coisas que podem te prejudicar. É você quem deve dizer não, jovem. Dizer não para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para a desobediência, para a inveja. É você que tem que dizer não para a cobiça, para a lascívia, para, como diz o salmo que nós lemos no início, é você que tem que saber e deve dizer não para não para imitar a conduta dos pecadores, nem se assentar na roda dos zombadores. É você que precisa dizer não. Se coloque em pé, nós vamos orar. Vamos falar com o Criador. É tempo de escolhas. Se você ouviu essa mensagem, jovem, e se sente incapaz de ser isso que foi dito aqui, incapaz de vencer isso que te amarra, isso que te impede de fazer boas escolhas, esse é um momento muito simples. Nós nos conhecemos aqui, nós nos vemos toda semana aqui, mas é aqui que Deus escolheu para operar, é aqui que Deus escolheu para fazer algo diferente em você, hoje. Então eu vou pedir que você faça o seguinte para Deus: fale com Deus, pedindo sabedoria de Deus. Talvez hoje você não se sinta capaz de ter essas ações, ou evitar de ser como você é, fazer o que você tem feito, mas peça a Deus sabedoria, para que você seja uma menina sábia, você seja um menino sábio, que toma boas decisões, que orienta os outros, que ajuda os outros, que compartilha, porque você pode ser grandemente usado por Deus, e esse é o desejo dele. Para concluir, definitivamente eu vou ler um texto bíblico, de Provérbios capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará.
Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, ou pelo caminho dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-os, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Feche os olhos.